Hoje eu vou dar para vocês 10 dicas de como melhorar a pronúncia de inglês, coisas que eu mesma já fiz muito, continuo fazendo, e duas dessas estratégias, dessas dicas, têm a ver com anatomia. Acredite ou não, tem uma coisa que você tem que mudar no seu rosto para você conseguir ficar com a pronúncia mais clara ao falar inglês. Mas eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Bom, a primeira dica, a primeira estratégia para você melhorar a sua pronúncia de inglês é ler os textos junto com os seus respectivos áudios. Enquanto você ouve um áudio, você lê o texto, acompanha o texto do que está sendo dito. Inclusive, essa é uma técnica que eu utilizo muito no meu curso, no método Brainwalk, em que você consegue entender, começar a aumentar a sua percepção da pronúncia, mesmo sem ter um professor ali te corrigindo ou te mostrando como pronuncia uma coisa, como pronuncia outra. Você cria essa independência para melhorar, para entender como se pronuncia determinadas palavras. A segunda dica, que tem até a ver um pouco com essa primeira, é você gravar a sua voz enquanto você lê o determinado texto que você já ouviu em voz alta, né? Você, depois que ouviu ali, né, o texto, que você lê o texto junto, aí você agora lê sozinho, obviamente, sem o áudio tocando, e grava a sua voz. Depois é legal até você comparar a sua pronúncia com a pronúncia original e você perceber o que precisa ser modificado, o que precisa ser corrigido. Inclusive, essa é uma técnica que eu também utilizo no meu curso e é muito eficiente em fazer os meus alunos aperfeiçoarem a sua pronúncia. Outra coisa que eu faço muito, eu faço até hoje, é ouvir nativos falando. Eu ouço muito rádios, né? Inclusive tem um aplicativo que eu gosto muito, que é acho que o nome é MyTuner Radio. Eu uso quase todos os dias e eu fico ali ouvindo os nativos falando no rádio e fico repetindo palavras novas que eu aprendo, expressões novas. Às vezes uma coisa que eu achava que pronunciava de um jeito e eu vejo que eles pronunciaram de outro, eu fico repetindo em voz alta. Então isso também no dia a dia, fazer isso um pouquinho a cada dia, vai aperfeiçoando sua pronúncia e não toma muito do seu tempo. Outra coisa que pra mim, gente, foi muito, muito importante para eu melhorar de vez a minha pronúncia foi começar a estudar os símbolos fonéticos. Você vai me xingar, você vai falar assim: o que, Clara? Você vai ficar estudando símbolo fonético? Eu tenho que aprender inglês? Eu tenho que aprender vocabulário, gramática? Agora eu tenho que ficar aprendendo símbolos dos sons? Pois é. Parece que é algo trabalhoso, mas aos poucos, conforme você vai estudando, você vai entendendo como as palavras se pronunciam, vai se tornando tudo mais fácil e mais natural. Você não precisa pegar ali os símbolos fonéticos e ficar estudando. Os símbolos fonéticos, para quem não sabe, são aqueles símbolozinhos que vêm do lado do dicionário. Você tem ali o dicionário com a determinada palavra que você está procurando o significado e ao lado tem o símbolo fonético. E esses símbolos, eles são muito importantes porque eles são usados em praticamente todos os idiomas, pelo menos os idiomas ocidentais, para você saber como se pronuncia uma palavra naquele idioma. E aí, seguindo aquele padrão, porque você concorda? Em português, a pronúncia da letra E é uma, em inglês, a pronúncia da letra E é outra. Então, quando a gente entende os símbolos fonéticos, eles são universais, eles são fixos para todos os idiomas. Então, quando você lê ali a forma de se pronunciar, seguindo os símbolos fonéticos, fica muito mais fácil de você ir entendendo como se pronunciam as palavras em qualquer idioma que você venha aprender, não só em inglês. Por isso que eu gosto de trabalhar com esses símbolos fonéticos. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo de pronúncia, inclusive na semana passada eu postei um vídeo que eu falei de pronúncia, ensinei a pronúncia de mais de 10 palavras em inglês. Em todas elas eu coloquei os símbolos fonéticos embaixo. Então se você vai assistindo o vídeo, vai entendendo como pronuncia, você compara o som com os símbolos fonéticos, naturalmente você vai aprendendo como eles funcionam. Não precisa parar a vida para estudar símbolo fonético, não. A quinta dica que eu tenho para te dar é a seguinte: foque em um determinado sotaque. Isso não significa que você não vai ouvir todos os sotaques que existem, áudios de pessoas tanto britânicas, quanto indianas, quanto australianas, americanas. Não, você pode ouvir áudios diferentes. Mas quando você for imitar, quando você for focar na pronúncia para você desenvolver a sua própria pronúncia em inglês, foque num determinado sotaque.
fica muito confuso, tanto para você que está aprendendo, quanto para a pessoa que te escuta, para um nativo do idioma, se você ficar misturando sotaque britânico com sotaque americano. Fica uma maçaroca que a pessoa, ela fica esperando que você fale um determinado sotaque, e de repente você vai e mete um outro sotaque, nada a ver, e fica muito mais difícil de compreender, e até para você também, para você ter um padrão, ficar mais simples de você entender e também aplicar. Foca no sotaque. Se você quer aprender sotaque americano, foca no sotaque americano. Se você quer aprender o sotaque britânico, é o que você acha mais lindo, então foca no sotaque britânico. Ah, não, Clarice, eu moro na Índia e eu quero falar como os indianos falam inglês. Então foca no sotaque indiano. Então é importante que você foque no sotaque que você quer aprimorar. A próxima dica, que eu já fiz muito, hoje eu nem faço tanto, mas eu já fiz muito, é a prática de shadowing. Shadowing, eu até tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui, ó, nos cards, um vídeo aqui do canal que eu ensino, eu mostro pra você direitinho como que faz essa técnica do shadowing. Mas basicamente é você ficar imitando um nativo da língua falando inglês. Só que você vai imitar ao mesmo tempo. À medida que ele vai falando, você vai repetindo quase que simultaneamente o que ele tá falando. Não é ele falar e você fala depois, você pausa e fala depois, não. Enquanto ele for falando, você vai repetindo. Enquanto você vai falando, ele vai falando, você vai repetindo. Essa palavra shadowing significa sombreamento, sombra. Então é como se você fosse a sombra vocal daquela pessoa, né? A sombra, ela anda junto. Então você vai falar tudo que ela fala junto com ela, com a pessoa, com o nativo, ao mesmo tempo. Isso é muitíssimo eficiente. Eu gosto demais dessa técnica. A próxima dica que eu faço bastante também, até hoje, mesmo já sendo fluente, é assistir programas de entrevistas em inglês. Quem me assiste aqui há um tempo sabe que eu amo Jimmy Fallon, eu amo James Corden, apesar do James Corden ser britânico, né? Mas são programas de entrevista que eu gosto, e sempre tem bastante artistas americanos, né? Eu gosto mais de reproduzir, de imitar, de aperfeiçoar o meu sotaque e a minha pronúncia americana. Então, os programas de entrevista eu gosto porque eles têm conversas mais naturais, diferente das séries, né? Muita gente gosta de assistir série, aprender inglês com série, e ok, isso é super positivo, eu já aprendi muito com séries, mas você assistir entrevistas, tem aquela situação de uma pessoa falar sobre a outra, sabe? De uma pessoa interromper a outra, ou de falar mais rápido, enfim, o som, a forma como as pessoas falam é mais natural. Nas séries, as pessoas têm ali um diálogo decorado, por mais que elas estejam atuando da forma mais natural possível, mas é diferente quando a gente fala de forma natural mesmo, né? A gente atropela as palavras, enfim. Então, eu acho muito importante a gente assistir e também imitar essas pessoas conversando numa conversa mais natural, em vez de ficar só assistindo séries. Mas me fala, o que você prefere? Você prefere assistir séries ou você prefere assistir programas assim de entrevista, assistir os nativos falando de forma mais natural? Me conta ali nos comentários que tipo de inglês falado você prefere assistir. A oitava dica, gente, que eu faço é o seguinte: quando eu uso o aplicativo Anki, eu também já falei muito aqui, inclusive vou colocar aqui outro card do aplicativo Anki, né, que é um aplicativo para você guardar palavras, vocabulários, coisas que você aprende e depois você fica revisando. Quando eu faço essas anotações no Anki, e quando eu também mando mensagem de texto, né, por WhatsApp, eu aperto o microfoninho ali do celular, e eu, em vez de escrever a mensagem ou escrever a informação no Anki, eu dito, e aí eu vejo se o celular, se a inteligência ali da máquina, né, do aparelho, conseguiu entender o que eu falei. Porque se conseguiu entender, a minha pronúncia tá clara. Se alguma coisa escreveu errado, eu falo assim, tá vendo? Eu pronunciei como se fosse essa palavra aqui, então eu pronunciei errado, vou pronunciar de novo. Aí eu repito, até eu conseguir pronunciar da forma certa. Claro que tem vezes que a máquina não consegue identificar, é raro, mas pode acontecer da máquina não identificar uma palavra específica que você tá falando, mas realmente é muito raro. Hoje em dia as máquinas, os aparelhos, assim, né, os celulares, iPad, enfim, eles são muito inteligentes, têm uma tecnologia muito avançada, geralmente eles entendem tudo. Então você vai checando a sua pronúncia, não precisa de um professor te corrigindo, né? Você vai ditando
e vai checando ali o que você falou direitinho. Agora, lembra que eu falei no início desse vídeo que você pronunciar de forma clara, para você melhorar a sua pronúncia de inglês, você também precisa prestar atenção na sua anatomia? É isso mesmo. É porque em português, a gente que é falante nativo de português, o português ele tende a tensionar muitos músculos, né? A gente fala de forma realmente dura, assim. Quando eu falo português, eu sinto que eu tô com o maxilar mais rígido, mais enrijecido. A gente pronuncia as palavras de forma mais dura, assim, parece, né? Em inglês, não. Em inglês, o maxilar ele tem que ficar relaxado. Então, se você vai, por exemplo, falar inglês com alguém, vai fazer uma apresentação e você quer chegar lá com a pronúncia clara, é legal você fazer uma massagenzinha, fazer exercícios para relaxar o seu maxilar, os seus músculos da face, porque em português nós usamos determinados músculos para falar que nós não usamos em inglês e vice-versa. Então, quando você vai falar inglês, é por isso que a gente às vezes sente assim que tá com a boca meio travada, ai, não tô conseguindo falar inglês. Às vezes não é nenhuma questão de lembrar das palavras, de memória e etc. Ou lembrar dos vocabulários, regra gramatical, não é nada disso. Às vezes é só uma questão anatômica mesmo, a nossa face não tá pronta para falar outro idioma. Então é legal dar essa relaxada, você relaxar os lábios, relaxar o maxilar quando você for falar inglês. Dessa forma você vai soar bem mais natural. E outra coisa que aí já é a 10ª dica, que também muda quando você fala inglês, é a posição da sua voz. Quando a gente fala português, a gente fala mais pelo nariz. O português é um idioma nasal. A gente fala mesmo pelo nariz. Pode falar aí alguma coisa que você vai ver que o som ele sai mais pelo nariz, né? Em inglês não. O inglês é um idioma mais glotal, ele sai mais aqui da glote, né, da nossa garganta, do nosso pulmão. Então é importante você mudar a posição da sua voz. Olha como a minha voz mudou. Quando eu falo inglês, a minha voz ela muda um pouquinho, né? Ela fica, sei lá, não sei como é que ela fica, mas ela muda. Por quê? Porque eu mudo a posição da minha voz. Eu começo a falar aqui, ó, do peito. Ups, não sei se o microfone fez barulho. Aqui do peito, ó, eu falo daqui de baixo, dos pulmões, a minha voz fica mais grossa, tá vendo? Quando eu falo português com essa movimentação, com essa posição da voz. É preciso fazer um treino, não é tão natural pra gente, tem que começar a prestar atenção. Quando você for falar inglês, você presta atenção de onde está vindo a sua voz. Se ela estiver vindo por aqui, ela não vai soar tão natural quanto você começar a posicionar ela mais aqui, ó, na sua garganta, no seu pulmão. Você já conhecia essa dica? Me fala nos comentários. Se você ainda não deixou o seu like, por favor, filho de Deus, coloca aqui o seu likezinho, se inscreva no canal. Isso é importantíssimo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, tá ajudando os brasileiros a aprender inglês com técnicas neurocientíficas, aprender inglês mais rápido, com confiança. Então, dá esse apoio para mim. Me segue no Instagram para você também ter dicas diárias, outras dicas, outras estratégias para você aprender inglês mais rápido e com confiança, treinar o seu cérebro para isso. E eu te vejo no próximo vídeo. See you in the next one.